Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos acompanhando em mais um simulado de indivisíveis, esse aqui de número 14. Desculpa aí alguns barulhos esses que vocês vão ouvir, mas dá para a gente estar acompanhando aqui direitinho. Questão 1. Considera-se que por suas consequências e pelo impacto provocado, a mais perigosa das colisões é a colisão frontal, né? Letra B. Colisão frontal, ela é considerada, né, pelo impacto, pelos danos que pode causar, a mais perigosa de todas as colisões. Questão 2. Quando o motorista estiver andando colado no para-choque traseiro do veículo, o condutor deverá o quê? Resposta certa, letra C, dar passagem sinalizando e desacelerando seu veículo para aumentar a distância de entre os veículos, né? Então, você deve abrir espaço para que o motorista que vem atrás querendo te ultrapassar, você deve facilitar para ele, para que ele consiga fazer a ultrapassagem de maneira segura. Questão 3. Durante a viagem, pode acontecer manobras bruscas, salavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas. Por isso, o condutor deve ter um cuidado maior com o quê? Resposta certa, letra C, com amarração, ancoragem e acondicionamento da carga. Então, tem todo um padrão aí para você estar fazendo de maneira segura, né? Para que na hora que você der uma frenagem ou curvas, descida ou subida, a carga não se comprometa de soltar, né? Questão 4. O motorista defensivo deve adotar algumas medidas para parar e imobilizar o veículo com segurança. Quando há objetos na pista ou mesmo pedestres, o condutor, ao perceber o perigo, deverá tentar parar o carro a uma distância segura em relação ao outro veículo. Essa distância é denominada de parada total, né? Quando você tem que realmente parar, não é só reduzir, nem desviar, não. Você deve parar, ela é considerada uma parada total. Questão 5. Na ocorrência da aquaplanagem, qual atitude o condutor deverá tomar? Resposta certa, a letra B, tirar o pé do acelerador e segurar firme a direção até restabelecer a aderência dos pneus, né, na via. A aquaplanagem é quando o carro ele flutua por cima da água devido ao seu alto excesso de velocidade, poças, né, de água na pista, então você perde total controle do seu veículo. Questão 6. A negligência pode ser definida como descaso, dissimplência ou desleixo. Caracteriza-se a negligência como? A resposta certa é a letra A. É a do condutor quando insiste em conduzir um veículo mal conservado ou fora dos padrões de segurança. Então, esse daí é considerado um condutor negligente, quando ele deixa muito a desejar a conservação do seu veículo, né? Questão 7. São vários os equipamentos relacionados com a direção defensiva. Dentre eles estão cinto de segurança, espelho retrovisor, buzina, pisca-alerta, luz de freio, setas e faroletes. Estes são classificados como o quê? Resposta certa é a letra C, como equipamentos obrigatórios. Quais são os 5 elementos da direção defensiva? Resposta certa é a letra C, que é o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Questão 8. O que é uma infração de trânsito? Resposta certa é a letra B, a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito. Você deve andar atento, né, observando a todos os sinais, a sinalização vertical, horizontal na via, para que você consiga obedecer de maneira
correta, né? E não cometa nenhuma infração. Questão 10. São exemplos de cargas indivisíveis o quê? Exemplos são máquinas agrícolas, pás eólicas e transformadores. São exemplos, são alguns dos exemplos, né, de cargas indivisíveis. Questão 11. São requisitos de matrícula no curso para carga indivisível. Resposta certa é a letra D, que está habilitado na categoria C ou E. Questão 12. São exemplos de veículos que gozam apenas de prioridade de passagem. A resposta certa é a letra B, os veículos precedidos de batedores. O que são batedores? São esses guias, né, que vão à frente, te guiando ali e sinalizando para que todos dê passagem para uma carga muito grande que vem atrás. O que significa EV, segundo a resolução 01/2021 do DENIT? É o estudo, né? A letra C é o estudo de viabilidade estrutural, é onde se estuda e classifica, né, uma via ali, se a estrutura dela está corretamente segura e correta para se trafegar, né, sobre ela. Questão 14. O horário normal de trânsito, quando devidamente autorizado, será de quando? Será a letra C, né? Do amanhecer ao pôr do sol, inclusive sábados, domingos e feriados. Meu pai, essa calopsita hoje tá. Então, o horário normal, né, de trânsito, quando devidamente autorizado, será a letra C, do amanhecer ao pôr do sol, inclusive sábados, domingos e feriados. Questão 15. Ao perceber a placa de advertência A1A, o condutor deverá reduzir a velocidade, pois a resposta certa é a letra C. À frente existe uma curva, né, acentuada à esquerda, que favorece a ocorrência de acidentes. Então, essa placa aí, ela sinaliza uma curva mais fechada, né? Questão 16. O Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, RNTRC, é regulamentado pelo, a resposta certa é a letra A, ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Questão 17. Segundo a legislação, o conceito carga indivisível a resposta certa, a letra A, é a carga unitária que, quando carregada, apresenta peso ou dimensões excedentes aos limites regulamentares ou cujo transporte requeira o uso de veículos apropriados com lotação, dimensões, estrutura, suspensão e direção adequadas. Então, tudo que você vê exageradamente grande, né, são algumas das características de carga indivisíveis. Questão 18. Quando a quantidade mínima do conjunto de travas para a amarração longitudinal e transversal de um bloco de rocha na carroceria do caminhão, a resposta certa são de 8 travas, né, que é a letra D. Questão 19. Na autorização especial de trânsito, AET, devem constar dados sobre, a resposta certa é a letra D, que são o veículo e a carga, o percurso e a data e o horário de deslocamento inicial. Questão 20. Os tubos com diâmetro superior a 15 centímetros e inferior ou igual a 40 centímetros podem ser transportados também de forma individual, obedecendo aos seguintes critérios. A resposta certa é a letra C, acondicionados na horizontal e separados em camadas por berço, assim como nesse exemplo aqui. Tem que ser tudo bem acomodado, bem separado e bem amarrado. Questão 21.
No transporte de toras, qual a altura máxima de carga? A resposta certa é a letra C. Deve-se limitar à menor altura do painel dianteiro do veículo. Questão 22. Conforme o regulamento, a quantidade de dispositivos de amarração de toras na carroceria do veículo deverá ser de, resposta certa é a letra C, será no mínimo de 2 dispositivos por tora. Questão 23. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, a quem compete o credenciamento dos serviços de escola. Resposta certa é a letra C, a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos e entidades executivos rodoviários. Questão 24. O artigo 135 do Código Penal considera-se que a omissão de socorro se configura como, resposta certa é a letra D, se considera como um crime, né? Questão 25. Conviver respeitosamente entre pessoas, tendo ciência de que vivemos em um estado laico, significa que estamos respeitando as diferenças. Questão 26. O que vem a ser a reação em cadeia? Resposta certa é a letra A, processo de sustentabilidade da combustão. Questão 27. Envolver o membro amputado em pano limpo, umedecido com água e colocá-lo em um recipiente com gelo ou água fria são cuidados relacionados com o quê? A resposta certa é a letra B, com uma amputação. Então, quando tem a separação de um órgão ali, né? Esses são os cuidados que devem ser procedidos no momento. Questão 28. Dentre os equipamentos obrigatórios para o veículo do serviço de escolta, batedor, são exigidos o quê? A resposta certa é a letra B, né? São 2 extintores portáteis de combate a incêndio de 4 kg cada, carregados com gás carbônico ou pó químico seco. Questão 29. Ao pedir socorro, quais as informações que irão ajudar a prestar um socorro adequado e eficiente? Resposta certa é a letra C. Informar o tipo do acidente, gravidade, localização, número aproximado de vítimas envolvidas, presença de produtos perigosos. Então, essas são as características e as informações que você deve passar diante de um acidente ocorrido ali. Questão 30 e última. Qual a distância recomendada para iniciar a sinalização sob chuva em uma via com velocidade máxima permitida de 100 km por hora em caso de acidente? Resposta certa é a letra B, 200 passos largos. Muito obrigada para você que nos acompanhou até agora e até o próximo simulado. Tchau, obrigada.